indígena ser um tema bastante interessante para todos nós, apesar da importância que os povos indígenas têm na formação da nossa cultura e das culturas todas do nosso Ocidente, né, historicamente falando, eu não é uma área a qual eu tenho tanto conhecimento para poder me aprofundar de uma forma mais detalhada, mas de certa forma me sinto à vontade para poder falar alguma coisa sobre a questão indígena, pois trabalho com a pesquisa em linha de cultura, memória e identidade. Então, essa linha de pesquisa a qual eu trabalho dialoga bastante com as questões culturais, né? E eu vendo a fala aqui muito bem apontada pelo professor Joilson, né? Falou de uma forma geral sobre a relação do índio com a natureza. Eu acharia necessário começar uma breve fala, que eu pretendo apenas fazer alguns apontamentos em relação ao que seria cultura, né? A antropologia, a história e a sociologia debatem há muito tempo quais são as visões de cultura, qual a visão da cultura, o que seria a cultura como elemento que une um povo na formação das nações, né? Porque esses elementos sociais que fazem parte dos povos compõem o ethos de uma sociedade, né? E os povos indígenas são ligados, através da sua cultura, pela ligação que eles têm com a terra, né? A sua relação com a terra, a sua relação com a natureza, que não é uma relação exploratória, é uma relação de simbiose, né? É uma relação de sobrevivência, uma relação amistosa, digamos assim, onde o ambiente natural, na presença dos povos indígenas, não são diretamente atacados ou destruídos, né? Coisas que nós vemos atualmente no nosso sistema capitalista. Então, nós precisamos entender, ao falar dos povos indígenas, quais são as necessidades que esses povos estão enfrentando hoje em dia. Porque no nosso contexto social atual, uma área a qual me sinto mais à vontade em falar, os povos indígenas são considerados como minorias sociais, né? Eles deixaram de ser reconhecidos através da sua cultura, através da sua relação com a terra, para serem reconhecidos como grupos sociais. Então, a partir do momento que a gente descarta o elemento tão fundamental como é a relação cultural desses povos, o que forma a sua identidade, nós precisamos destacar a importância da cultura para se reconhecer um povo, né? Para se determinar o que é que liga essas pessoas entre si, o que as faz reconhecer entre elas mesmas, porque um índio só existe porque ele vê um outro índio à sua frente. Então, esses elementos que formam essa identidade decorrem da relação que eles têm com o meio ambiente. Então, o mundo no qual nós estamos vivendo atualmente é um mundo que se relaciona com a natureza de uma forma exploratória, né? Nós vivemos no sistema capitalista, para quem não sabe, mas deveria saber. E isso representa uma relação do ser humano com o mundo onde tudo se transforma em produto. Inclusive, os povos indígenas também se transformaram em produto nesse sistema, o que faz com que seja afetada toda a sua identidade, já que a questão comercial, exploratória, de acumulação, não faz parte da relação do índio com o meio ambiente. Os índios não ocupavam as terras de forma expansionista. Tinha terra para todas as tribos indígenas, né? Existem diversas tribos indígenas, existiram diversas tribos indígenas, e a partir do momento em que a gente vai trabalhar essa questão, nós temos que ver o que é que a história fez com esses povos, como que se deu o contato entre as relações entre as populações ditas civilizadas, né? Principalmente os povos europeus, e os povos considerados subculturas, que assim os índios foram vistos por muito tempo. Mas essa visão, felizmente, a antropologia, no início do século passado, conseguiu ajudar a diluir de uma forma melhor para que a gente possa entender que os povos indígenas, na verdade, são povos que apenas têm uma maneira de se relacionar entre si com a natureza de uma forma harmoniosa. Então, por que é que os povos indígenas tiveram problemas com esse contato com os povos europeus, falando numa questão histórica, desde o século XVI em diante, quando os povos espanhóis e portugueses, principalmente, chegaram ao continente sul-americano e começaram a implementar, através da força, os seus elementos culturais. E, inclusive, a religião era um desses elementos e fez um trabalho realmente que contribuiu bastante na dissolução desses povos indígenas, né? Muitas tribos se dissolveram, muitas tribos perderam sua identidade, muitos índios morreram. Isso sem falar nas outras mazelas que esse contato proporcionou, como as doenças,
como a aculturação. Então, essas questões históricas hoje já superadas não são mais o centro do debate. Quando se vai falar em questões indígenas atualmente, nós temos que discutir qual a contribuição que a sociedade atual pode dar para a permanência dessas tribos indígenas, enquanto tribos indígenas, tanto na sua espiritualidade quanto na sua relação com a natureza, para que nós não tenhamos a culpa de estarmos interferindo na identidade desses povos, mudando o ethos que eles têm na relação com a terra, né? Então a gente tem que procurar entender quais são as necessidades desses povos atualmente, o que é que representa a cultura do outro, certo? Entender as demandas dos povos indígenas, que nós, quando falamos nas necessidades dos povos indígenas, nós temos que entender que eles passam por um problema sério de demarcação de terras, eles passam por um problema sério de exploração das suas reservas, porque, como eu falei anteriormente, as relações atuais tratam tudo como um produto. Então, tanto os povos indígenas, as pessoas, né, o ser indígena, o indivíduo, quanto a terra em que ele habita, vai ter o seu valor comercial para o capital. Então, uma questão bastante atual, quando se fala de povos indígenas, é em relação às terras em que eles habitam. Muitos já estão deslocados dos seus terrenos de origem, a exemplo dos Cariri-Chocós, e foram sendo pressionados para o lugar que não era deles originariamente. Então, isso já traz umas consequências muito grandes, né? Nós pensamos, quando falamos em índio, vamos ver um índio de verdade, nós imaginamos que vamos ver aquele índio dos livros, aquela visão ufanista. Mas nós temos que entender que os povos indígenas hoje, eles já têm uma relação com o nosso mundo moderno, urbano e capitalista, mas preservando seus elementos de cultura e de identidade, tá? Que fazem eles se reconhecer tanto para nós como diante deles mesmos, certo? Isso se representa através de vários elementos, seja a maneira de falar, seja os dialetos, seja os costumes, seja a espiritualidade, seja a relação de exploração de sobrevivência, né, com a terra, né? Então, quando a gente vai falar sobre povos indígenas, nós precisamos buscar, em primeiro lugar, entender quais são essas demandas para que nós, como cidadãos, né, exercendo no nosso Estado democrático de direito o nosso livre exercício social, nós possamos tentar, através das várias maneiras que o sistema nos permite, em ajudar a que essas questões sejam mantidas, né? Que os índios tenham suas terras respeitadas, que os índios tenham seus valores socioculturais respeitados, mas respeitados entendendo-se que são culturas semelhantes à nossa, pois nós somos fruto também dos elementos das culturas indígenas, certo? Então nós adquirimos vários elementos, seja também na nossa forma de falar, seja nos nossos costumes, seja no nosso dia a dia, em utensílios, em vários elementos. Então, nós precisamos entender que isso tem uma origem, e essa origem é a cultura indígena. Então, é uma cultura que deve ser preservada, certo? Em primeiro lugar, nós precisamos, através das políticas públicas, fomentar a ideia de que o índio não é um objeto, o índio não é um produto, o índio é um povo que tem seus elementos próprios, suas características culturais próprias e que precisam ser mantidas, pois isso é uma questão de sobrevivência. Pois a partir do momento em que nós tentamos impor os nossos valores, nós já estamos interferindo na questão da identidade do índio. E a identidade é fundamental para que os povos possam existir, esses povos possam existir e se manter, né, para que essa cultura seja transmitida de geração em geração. Pois uma das principais características do que se chama cultura, a exemplo do que Norbert Elias sempre declara muito bem, é que ela é transmitida através das gerações. Então você precisa ver ela ser exercitada. A religiosidade, a espiritualidade, a confecção dos materiais, a alimentação, a caça, tudo isso deve ser preservado para que seja transmitido pela maneira em que aqueles pontos sejam formadores da cultura e da identidade desses povos. Então, o que é que a sociedade hoje precisa fazer? Respeitar o espaço do índio, buscar respeitar a demarcação das suas tribos e não o deslocamento mais desses povos da terra a qual eles habitam hoje, pois já não é o espaço ao qual eles foram criados originariamente, né? Eles já estão no espaço oprimido
geograficamente falando, numa demarcação, num espaço que já não é o habitat natural desses povos, né? Mas mesmo assim eles ainda resistem. O que é uma característica fundamental dos povos indígenas atualmente é a resistência. Mas diante dessa relação que eles têm com a terra, numa relação amistosa, eles precisam da ajuda dos povos ditos contemporâneos, que somos nós, urbanos, modernos, que precisamos respeitar isso e buscar, através de políticas públicas, fortalecer não só a identidade indígena, como também a cultura e as suas relações comerciais. Por isso que é importante a visita deles hoje aqui, os mais ilustres convidados a propósito, pois nós temos extrema dificuldade em ter contato com eles em loco, mas a saída deles para que possa mostrar para a gente essa existência, essa resistência, já nos traz a simbologia de toda essa questão e a importância para nós de tentarmos fortalecer a resistência desses povos através da manutenção da sua cultura. Poderia estar apontando outras questões também importantes sobre a demarcação das terras indígenas e também sobre a questão da alteridade, né, da diferença de tratar com esses povos, sabendo que a perspectiva cultural da relação é diferenciada, vai nos ajudar a tentar compreender essas relações e, de certa forma, fortalecer essa resistência, o que fica como a principal mensagem que eu deixo na minha fala como historiador, é que nós possamos ter a facilidade em lidar com uma cultura tão rica, né, uma cultura que tanto ainda pode dar de contribuição para nós, a qual acredito, né, como alguns sociólogos de renome acreditam, que nós ainda vamos retornar a esta forma de se relacionar com a Terra, pois a gente está vivendo de uma maneira em que o mundo não está suportando a maneira que o ser humano está bebendo desse planeta, né? Então vai chegar um momento em que a gente vai precisar dar uma freada e ver como é que a gente pode ter uma relação com o mundo de uma forma mais salutar, não só para a humanidade, como para a própria natureza. Então, nós com certeza teremos que retornar aos princípios que os índios tinham de convivência com essa terra e com a natureza e buscar, a partir daí, reconstruir a nossa sociedade. Então, desde já, fica a dica para todos nós em que a gente possa, dentro das políticas públicas, sempre estar pensando em fortalecer a resistência e as demandas desses povos indígenas. Desde já agradeço ao espaço cedido pelo professor Joelson Amorim, agradeço ao professor Mário, que é um professor de Direito, também psicanalista, e a presença do cacique aqui também, abrilhantando o nosso espaço. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos imensamente a fala e passamos imediatamente para o Mário e depois abriremos então para o debate. Pronto. Boa noite a todos. Eu não vou delongar, até para que todos possam participar e a gente também dá, eu acho que o centro de atenção são esta comunidade indígena. Bem, eu primeiro parabenizar ao professor Joilson por essa iniciativa. Realmente eu fiquei surpreso, né, da magnitude desse trabalho que ele está desenvolvendo. Também parabenizar aqui o professor pelas palavras que ele trouxe para nós, dando uma noção desta cultura. De chamar a atenção é que a legislação brasileira ela é muito rica, não é? Com relação à questão ambiental, com relação à proteção desses valores das culturas indígenas. Então, basicamente, a Constituição brasileira traz lá nos direitos e garantias individuais, artigo 5º da Constituição, são 73 incisos, e traz garantias para a comunidade indígena. O direito civil também traz direitos, garantias que estão previstos lá, assim como algumas leis especiais. Então, o que eu diria, o que falta
da nossa classe política, essa falta de vontade de exercer aquilo que está previsto na nossa legislação. Agora, com relação a nós, sociedade civil, nós temos também instrumentos de garantia para exercitar esse direito, para promover essas garantias que esta comunidade rica, que a nossa nação possui, que eu vejo que é uma luz para a nossa questão ambiental. Falou aqui na mesa sobre a questão da poluição dos rios, lá próximo desta comunidade. Isso é extremamente grave, não é? Hoje nós temos uma legislação muito forte, específica sobre essa questão da preservação dos rios, né? Nós temos leis de gestão e que pouco são exercitadas. Agora, como é que seria essa participação nossa? A princípio, nós temos 2 remédios jurídicos, que seria a ação popular, que seria de iniciativa de qualquer um do povo, poder, através dessa ação, buscar essa garantia, esses direitos, tanto dos valores ambientais, não é, quanto as garantias que estão previstas para a comunidade indígena. O outro seria através do Ministério Público, que é uma ação civil pública. A legitimidade dessa ação, para o ingresso dessa ação, é somente do Ministério Público, mas que qualquer um do povo pode, junto com o Ministério Público, provocar uma cobrança. Então, isso pode se dar através do Ministério Público, através da ação civil pública, como pode ser uma iniciativa popular, através da ação popular, né, que seriam 2 remédios jurídicos. Então, basicamente, é só dar essa chamada para que todos nós tenham essa consciência desse exercício de cidadania, não é? Então, eu realmente estou bastante comovido com essa... eu vou, inclusive, dar uma verificada nessa questão aí principalmente da questão hídrica próximo, né? Porque a água é o elemento básico, não é? É o elemento básico. E falar que os rios lá da comunidade estão poluídos, isso é gravíssimo. Enquanto que nós temos hoje, eu diria que é a legislação mais forte que se tem a questão dos recursos hídricos, tá? Porque a água, ela passa agora a ser um direito de todos, é um direito. A água, como muitos pensam, ela não você tem que ter uma outorga do Estado. Ninguém pode usar água de forma indiscriminada. Então tem que haver, público, a água é pública, tá? A legislação brasileira seguiu esse entendimento em que a água passa e tem que ter uma outorga. Então, hoje, essa questão é muito importante. Então, eu vou até me interessar por essa causa como forma de ter uma participação nesse sentido. Eu quero agradecer a todos, a presença de todos. Achar essa iniciativa é muito importante que a gente comece a trabalhar em cima dessa questão de uma importância assim. Então eu passo a palavra para a professora Elza e qualquer dúvida que haja sobre a questão, sobre o aspecto legal, a gente pode tire-me aí qualquer questão, tá bom? Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para vocês, mas me permitam fazer um breve comentário, porque eu observo agora mais nitidez, mais clareza, que há crianças aqui, que há professoras aqui, pelo menos eu estou reconhecendo, e há bastante jovens também. E quando o Mário fala que há 2 remédios e que um desses... Conseguem me ouvir? Sim. E quando um desses remédios depende de uma ação popular, de uma ação do indivíduo, de uma ação do cidadão, eu preciso esclarecer que no papel de educadora isso ainda está muito longe de acontecer. Por quê? Porque dentro da escola
e eu sou professora, pelo menos já fui de literatura, dentro da escola ainda existe um protótipo de índio que é ensinado, cultivado e às vezes exigido que a criança represente esse índio como tal. Então na literatura até hoje é o herói romântico, é o herói do romantismo, é o Peri lá do livro Guarani de José de Alencar, que ainda circula, por incrível que pareça, nas salas de aula. Porque esse índio que tem os valores cristãos, que tem os valores, as virtudes europeias, que ainda prevalece. E dentro dessas virtudes, a ideia de que esse índio é subserviente a uma cultura branca. Olha, esse valor, ele ainda não foi desconstruído, ele ainda não foi destituído. Tanto que quando eu me lembro de Peri, imediatamente alguns de vocês, a maioria de vocês, deve ter se lembrado de Iracema, que é uma outra lenda, que é uma outra história, mas ao se contar essa lenda, de novo se incute, se passa a ideia de uma Iracema europeizada, digamos assim. Ué, mas as crianças não conhecem Iracema nem Peri. Por que você citou então no início as crianças? Porque até hoje, nós professoras em sala de aula, quando se pensa em Dia do Índio, a gente sempre pensa que essa criança pode trazer esse índio para a sala de aula, mas o índio ainda é estereótipo. Não é o índio como ele é, não é o índio em sua identidade múltipla, em sua identidade que também é transitória. Se nós todos aqui passamos por uma identidade que é fluida, porque nós não somos os mesmos que há 20 anos, que há 30 anos, que há 40 anos, por que a gente exige que o índio seja o mesmo? Por que ele também, enquanto sujeito, não pode passar por uma identidade que é fluida? Bom, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Mas a literatura, quando ela pensa em dar um salto, ela traz um outro índio, que é o Macunaíma. E quando eu vou para esse índio Macunaíma, de novo, com todo respeito ao Mário de Andrade, mas é um índio que não é índio fundamentalmente. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, no fundo do Mato Verde, uma índia tapaiumas pariu uma criança feia. Era preto, retinto, com medo da escura da noite. Essa criança chamava Macunaíma. Quer dizer, que índio é esse que é preto? Eu até entendo que essa tribo tem uma tonalidade, tem uma cor, tem uma etnia mais forte aí. Só que imediatamente esse índio vai esbranquecer. Por quê? Porque ele vai atrás de um amuleto, atrás de algo, um amuleto da sorte. Que sorte? Que história de sorte é essa? Uma sorte que é roubada por estrangeiro. Esse índio, de novo, ele tem quais são as características que aparecem no Macunaíma? Aparece a característica de mentiroso, de safado, no sentido de, não de corrupção, como a gente está acostumado hoje no Brasil, mas de safado no sentido de libertinagem, do ponto de vista sexual, inclusive. E de preguiçoso. Ora, lógico que o Mário de Andrade está querendo chamar a atenção, está querendo provocar, mas de novo em sala de aula a gente não provoca, a gente perde essa veia provocativa do Mário de Andrade e resta só a mentira, a safadeza e a preguiça. E de novo a gente entra mais uma vez nesse estereótipo de índio que a literatura e que o imaginário popular não consegue se desvincular. A minha proposta é, já que temos jovens aqui, já que temos professoras aqui, já que temos pais, tios, tias de alunos, é que a gente comece a exigir que a escola entre mais em contato com o protagonista da cultura indígena, que é o índio. Que esse índio seja buscado para entender quem ele é e o que ele quer ser, qual é o papel dele, o que ele quer no Brasil atual, quem é ele. E que a gente aprenda com ele, exatamente com ele, porque tem que ser ele o protagonista o tempo todo. Chega de ficar o tempo todo em Peri, em Iracema. Aliás, quando eu dou aula, eu prefiro buscar o poema Deprecação, do Gonçalves Dias, porque em Deprecação, o Gonçalves Dias já diz o quanto nós brancos, e eu digo nós brancos, a nossa cultura massacrou, destituiu as outras culturas, inclusive a primeira grande cultura dessa terra, que é a cultura indígena. Então, me permitam essa provocação. Passo então a palavra agora para vocês.